Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui em mais um encontro nosso aqui pelo NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, como fazemos aqui com frequência, quem já nos acompanha. Estamos aqui para mais uma noite de muito conhecimento, uma conversa muito boa. Eu trouxe hoje, estou trazendo aqui uma convidada muito especial, que vai chegar daqui a pouquinho aqui. E hoje, nós vamos abordar aqui um tema muito, muito importante, não só para nós mulheres, mas para quem estiver aqui também, para os homens que vão estar presentes aqui. Olá, quem já está entrando aqui, para quem já vai estar aqui presente conosco, a mulher muda ou o organismo se reorganiza? Então, nós mulheres que passamos pela fase da menopausa, climatério, aquelas que vão chegar lá, e os homens que convivem com mulheres, né? Então, também é importante para que eles entendam essa fase que não é um fim, e sim, na verdade, é um reinício, né, de um novo ciclo, né? Então é muito importante. Então não é uma conversa aqui somente para mulheres, tá? Por favor, homens, participem, né? E também tudo isso é conhecimento, né? Vamos falar aqui de medicina tradicional chinesa, de neurociência. E aqui, a princípio, para quem não conhece o NUSP, eu vou fazer aqui uma breve apresentação. O NUSP é o Núcleo de Saúde de Práticas Integrativas, né? Nasceu com o propósito de unir o que há de mais moderno em neurociência, epigenética, as leis da biologia, para demonstrar também que as práticas integrativas têm base científica sólida, né? O nosso foco é a prevenção, é o cuidado integral, unindo forças com a medicina convencional e também a medicina tradicional, né? Essas medicinas milenares, como a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, né? Para uma saúde mais efetiva. Esse mês aqui, inclusive, no mês de agosto, agora o NUSP completa 3 anos. Desde 2023, quando a doutora Ana Monteiro teve a ideia de criar esse núcleo de saúde, me convidou, eu fui a primeira a chegar. Eu sou Fernanda Ornella, eu sou conselheira do NUSP, também desde o início, né, desde 2023, e eu também sou terapeuta integrativa, naturopata, trabalho com as práticas integrativas complementares, atendo aqui em São Paulo na Holístia, Saúde Integral e Complementar, que é meu espaço terapêutico, atendo online e presencial. E toda a minha trajetória também vem desse mundo, né, das práticas integrativas. Na verdade, eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro, mas eu me cuido com as práticas desde os anos 90, justamente com esse objetivo de prevenção e para lidar com o estresse, para lidar com todo o processo do dia a dia, das dificuldades, né, do mundo corporativo. Eu me cuido com as práticas integrativas, em especial com florais, medicina chinesa, e ao longo desse período todo eu gostei tanto das práticas que me profissionalizei em 2017, né? Então, esse é um pouquinho aqui da minha trajetória, para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é esse NUSP, né, o que eles falam lá. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai trazer aqui a doutora Graciela Medeiros. A doutora Graciela, que é enfermeira obstetra, mestre e doutora em enfermagem, especialista em medicina tradicional chinesa, há mais de 30 anos com experiência clínica, docência e pesquisa na área de saúde integrativa. Ela é certificada em pesquisa clínica e práticas da medicina tradicional chinesa pela medicina tradicional, aliás, instituto, né? Pelo Instituto de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim, na China, né? Ela tem uma vasta experiência. Ela é fundadora da Imana, Terapias e Treinamentos, acho que não sei se eu pronunciei corretamente, depois aqui ela me corrige, autora de diversos livros, pesquisadora nas práticas integrativas com foco na saúde da mulher. Eu tive o prazer, a honra de conhecer a doutora Graciela recentemente, agora em junho, no simpósio, o segundo simpósio de dietoterapia chinesa que aconteceu em Brasília, no finalzinho de junho, e eu adorei a palestra dela, ela foi aplaudida de pé, e eu estava lá no público, eu falei, eu preciso levar a doutora Graciela para bater um papo comigo pelo NUSP, e ela muito generosamente aceitou, e ela vai estar aqui com a gente hoje, né? Já em alguns minutos. Então, eu vou pedir para vocês, quem está aqui, então, por favor, compartilhem, tem ali o aviãozinho, né? Compartilhe com mais pessoas, né? Para que mais pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer um assunto tão importante, né? As mulheres sofrem tanto nessa fase, né? Pela falta de informação, principalmente, né? Então, quem puder, compartilhe, né? Divulgue, porque vai ajudar também vai ajudar muitas outras mulheres aí, tá bom? Então sigam a gente, acompanhem o NUSP, porque a gente sempre está trazendo aqui pessoas realmente com bastante conteúdo aqui para contribuir aqui com conhecimento para todos, né? Então, deixa eu ver aqui. Oi, chegou. Oi, tudo bem? Boa noite, Graciela, tudo bem? Que prazer te receber aqui.
Que bom, É um é um prazer prazer. estar contigo também essa noite. Obrigada Que pelo convite. bom! Sempre é Muito muito bom obrigada. falar sobre saúde da mulher, né? Sempre, né, Graciela? Eu estava contando aqui, né? Você vê que tudo. Boa noite, pessoal. Você vê que maravilha, né? Que é a tecnologia, né? Estou aqui em São Paulo, a doutora Graciela está em Florianópolis, nós nos conhecemos em Brasília. Olha que coisa legal isso, né? Muito bom, muito bom. Muito Isso bom. ajuda Eu tava... muito, né? A conectar pessoas. Exato, exato. Eu já fiz aqui as suas apresentações, tem muito conteúdo. Eu contei aqui para o pessoal que a sua palestra realmente não estou jogando confete, mas é real, né? A doutora Graciela foi aplaudida em pé no evento, lá na segunda, né, no segundo simpósio, lá, né, lá, no segundo simpósio de dietoterapia lá em Brasília, que foi um sucesso, né? A Cláudia Siqueira, nossa querida Cláudia, que é a minha mestre em dietoterapia chinesa, né? Que é uma prática que as pessoas, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa Com prática. As certeza. pessoas não conhecem, a grande maioria das pessoas, inclusive que eu atendo, elas nunca ouviram falar, né? Então vamos falar um pouquinho também, né? Complementa, né? Mas enfim, já falei demais. Por favor, doutora Graciela, conta pra gente aqui. Menopausa, climatério, é para chorar ou a gente né, temos soluções? Pois é, é um tema bastante importante, né? Porque quem não, quem, quem não chegou lá ainda se assusta com a forma como é comunicada pra gente, né? Sim, Eu venho de uma área, né, da saúde onde eu tive contato com várias idades, desde adolescente até pessoas idosas, e todas as transições da fase da vida da mulher tive a oportunidade de acompanhar até, né? Eu sou enfermeira, então tive que estar em ambulatórios, principalmente na época da faculdade, a gente teve que passar por todos os setores, todas as áreas de cuidado, né, da saúde humana. E uma das coisas que me chamou mais atenção é essa transformação que acontece na vida da mulher e como cada fase é interpretada e como cada mulher interpreta essa fase final de uma forma muito negativa, né? Fase final talvez seja um termo que esteja sendo muito utilizado, né? Porque a menopausa, chegou na menopausa, chegou ao fim. acabou, E né? aí eu Exato. questiono, fim do quê, né? Ok, exato. A gente tem que enxergar que ele pode ser um novo início e completamente diferente daquilo que é passado. Eu acho que está muito relacionado, sim, a uma questão de o que a gente ouve, como a gente foi criado, as crenças que vêm, né? Então, como o tema da live traz, né? O organismo realmente ele se reorganiza, né? Então, e é aproveitar isso, saber como utilizar essa reorganização de uma forma inteligente, é a gente usufruir da melhor fase que ainda temos que cultivar, né? Então, assusta sim, quando a gente não tem o conhecimento e quando a gente não sabe muitas vezes como lidar com essas mudanças todas, porque sim, assustam as mudanças, né? Sim, sim, Eu falo muito por mim, né? Eu tô nessa fase, então, assim, quando eu percebi que já estava entrando nessa fase, eu me assustei. Eu falei, sim, tá, já tô entrando nesse negócio, e aí, como é que vai lidar com isso agora? Eu verdade. tenho duas mulheres muito como referência da minha vida, né? Dessa fase da menopausa, a minha mãe e a minha sogra, né? A minha mãe não, eu não via ela se queixar muito sobre a menopausa, só comentava, né? Entre com ela e a irmã dela, enfim, o público que às vezes eu observava ela conversando. Tipo, já entrei na menopausa, né? Entrou numa fase da menopausa muito tarde, né? Há pouco tempo conversei com ela, falei, quantos anos tu entrou, mãe? Ah, com 57. Foi super tarde em relação ao que os estudos falam recentemente. Mas não é muito tarde quando a gente vai estudar medicina chinesa, né? Sim. E Na quando época você ali. faz uma prevenção e você já vai se cuidando para esperar chegar essa fase, né? Exatamente. E, no entanto, eu tenho um tempo, né? Quando eu conheci o meu marido, nós éramos praticamente adolescentes, né? Então, eu convivi por muito tempo essa evolução da minha sogra na fase produtiva, né? Na fase reprodutiva e depois nessa fase de transição da menopausa. E me lembro dela sofrendo horrores, com calor, sempre com uma toalha de rosto no ombro, e suando demais, né? Então, eu olhava aquilo e dizia, minha mãe não era assim, ela tá passando por isso, será que vai ser assim? Então,
existia, por um lado, um sofrimento vivenciado e observado por um olhar de um curioso, eu, né? E, por outro lado, observava a minha mãe muito serena até então, lidando com as questões da menopausa, mas quando eu observei a minha mãe, ela estava na fase de chegar lá. No entanto, a minha sogra já estava com a idade que tinha chegado, né? Uhum. E isso é uma coisa muito pouco discutida, né? Igual a primeira relação sexual, lá na idade da adolescência, né? Como é que se orienta isso, assim, também é a menopausa nessa idade, onde pô, hoje está mais aberto. Né? É o tabu, né? Eu falo muito, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu também estou nessa fase, né? Boa noite, André. Eu estou também nessa fase, né? E aí a gente acaba estudando mais também para o seu próprio, né? Seu próprio bem-estar e também porque o meu grande público que eu atendo são mulheres como eu, 40, 50 mais, né? E as pessoas logo vêm perguntando, né? Falando, eu não sou médica, né, eu sou terapeuta integrativa, mas as pessoas têm as mulheres principalmente também, elas têm essa questão, menopausa, então reposição hormonal e acabou, né? Fala um pouquinho da gente, não é apenas, é importante em Não. alguns casos, mas é muito mais do que isso, né, Graciela? Você traz uma questão bastante importante, né, Fernanda? Que é, hoje, quando se fala em menopausa ou climatério, se fala automaticamente reposição e ponto, né? Exato. E a gente precisa considerar que existem mulheres que não respondem bem à terapia hormonal, existem mulheres que não podem fazer terapia hormonal por riscos, né, história de família e tudo mais, e até uma condição, né, de já ter vivenciado um câncer de mama, ou já ter vivenciado um histórico semelhante. E que muitas vezes não, e uma maioria das vezes não podem e outras não querem entrar nessa questão da reposição hormonal, né? Eu sempre digo assim, eu não sou contra a reposição hormonal, desde que bem dosada, bem acompanhada, bem administrada. Sim. Porém, quando se entra na questão da reposição hormonal, é importante também saber que ela não é exclusividade de resolução da sintomatologia da menopausa. É Exato. onde a gente traz o alerta, né, principalmente para as mulheres. Olha, não é um problema você não entrar na reposição hormonal. Hoje eu tenho pacientes que optaram por não entrar. E quando optaram, já tinha passado daquele período que a gente chama de janela de oportunidade, né? Uhum. Aquele período de 10 anos após a última menstruação, que ainda dá para entrar com a reposição hormonal. E que depois disso passa a ter mais riscos do que benefícios. Isso, inclusive, temos já em estudos já muito claros, né? Trazendo essas informações de uma maneira muito organizada, muito estratégica na metodologia de trabalho. E, então, é importante a gente destacar que a reposição hormonal vai para além de apenas uma reposição diária. Ela envolve estilo de vida, ela envolve a tua alimentação, ela envolve os teus pensamentos, a tua dinâmica, a rotina manda muito mais na qualidade do que a reposição hormonal. O uso de hormônios no dia a dia, sem associar a uma rotina saudável, e aí a gente entra em sono e repouso, que é o primeiro ponto que a gente precisa recuperar nessa mulher, uma organização e uma rotina que o trabalho seja uma estratégia que agregue a vida da mulher e não seja um consumo da saúde da mulher, Sim. Né? A alimentação, e aí nós acabamos inevitavelmente entrando no caminho da dietoterapia chinesa, justamente porque a dietoterapia chinesa associada ao estilo de vida, que é um dos recursos que a Cláudia Siqueira traz de uma maneira muito método, né, muito claro, acaba nos ajudando a ver isso de uma maneira diferente, né? Porque a gente precisa entender que a dietoterapia chinesa ela não é difícil. Não é comer, né, escorpiões e insetos, como alguns pacientes dizem para mim, mas como é que eu vou ficar isso aí? Eu fiz a terapia hormonal, olha, não é nada disso. É a nossa dieta, respeitando as características dos alimentos que a gente consome, só que na ordem, no horário adequado, na natureza adequada, adaptado ao seu dia a dia, né? Qual é o grande trabalho que a gente tem com relação a essa questão da dietoterapia chinesa? É se adaptar, às vezes, a alguma mudança da introdução de alguns elementos no café da manhã, como, por exemplo, raízes. Nós não estamos acostumados com isso, né? Adaptar, por exemplo, os horários das refeições, né? Onde a gente fala que tem ali o nosso relógio biológico da medicina chinesa, que se iguala muito
ao ciclo circadiano da medicina nossa, né? Sim. Se conversam na rotina, né? No dia a dia, nos horários. Então, são ajustes que a gente precisa fazer, que vai desde o horário de alimentação até o tipo de alimento e a quantidade. Então, existe, né, esse provérbio chinês que a gente fala, que é imperador amarelo, né, são as nossas referências, que é o se alimentar bem da manhã, né? Coma como um rei pela manhã, como um príncipe ao meio-dia, né? E como um mendigo à noite, né? Que é um termo que já mudaram bastante para conseguir classificar a necessidade de comer muito bem de manhã e vai diminuindo ao longo do dia. Exato. É a construção da saúde, né? Que a gente tanto fala, né? Que inclusive a Cláudia Siqueira, que nós, né, fazemos parte né, do grupo ali das dietoterapias chinesas, ela fala, é a construção da saúde. Opa! Construção da saúde não se faz do dia para a noite, é todo dia um pouquinho, mas também as pessoas não precisam se assustar com isso, né, Graciela? A gente vai vai mudando aos poucos. Eu sou um exemplo. Eu nunca me imaginei pela manhã comendo inhame ou batata doce, né? E eu juro que, assim, para mim, eu me acostumei. Eu não como mais o pão, né? Foi fácil? Foi gradativo. Chegou um momento que eu falei, ok, né? Porque eu penso, poxa, isso é remédio para mim, né? Isso vai me fazer bem, né? Exato. Então, e com o tempo, o corpo da gente acostuma. E o corpo da gente, nós somos natureza, né, Graciela? Então, se nós somos natureza, nós também, o nosso corpo segue o ritmo da natureza, né? O ciclo circadiano, né? O sol, né? A gente deveria dormir quando a luz do sol vai embora. A gente sabe que não dá para fazer 100%, mas dá para adaptar, né? E a dietoterapia chinesa faz muito sobre isso, como você falou, a temperatura dos alimentos, as cores, de acordo com nossa personalidade, do momento que a gente está vivendo, das emoções, né? E a medicina chinesa é maravilhosa. Conta um pouco mais para a gente, você que esteve na China fazendo o curso, conta aqui para a gente como que a dieta, por exemplo, te ajuda no tratamento das mulheres menopausadas. Bom, a medicina chinesa é uma área que ela visa, né, toda a base da construção da filosofia e a fisiologia da medicina chinesa é visando a saúde. Né? Não é uma medicina que traz tratar uma doença ou atuar apenas na sintomatologia como recurso de intervenção, né? E aí eu acho que a dietoterapia acaba nos ajudando muito porque existe um ajuste, principalmente quando a gente fala de menopausa, o primeiro sintoma que se fala são os calorões, né? Depois a irritabilidade, depois aí, né, a insônia, né? E se a gente for ver bem, isso talvez seja um dos menores sintomas que a gente precisa dar atenção. Porque eles são só manifestações de alterações que muitas vezes com a alimentação a gente consegue diminuir muito. Então, por exemplo, uma mulher que está num processo de menopausa, né, que foi essa pergunta que tu trouxe muito clara, né? Como é que a gente ajuda uma mulher que está na menopausa com a dieta, né? Primeira coisa, uma mulher que está com os calorões, por exemplo, a gente precisa reduzir alimentos que são de natureza quente, de natureza yang, de natureza extremamente estimulantes, né? Não é bom começar, por exemplo, um café da manhã com alimentos, muita cafeína, ou com alimentos que tenham uma natureza muito calórica. Então, é importante esse conhecimento nos traz essa informação e que ajuda a equilibrar como administrar isso, né? Então, excesso de café, excesso de estimulantes, excesso de alimentos que são de natureza muito quente, como os apimentados, né? E alimentos com muita carga de temperos, de natureza, por exemplo, o próprio açafrão da terra, né? Que é um alimento de natureza quente. Né? E hoje em dia virou moda cápsulas de cúrcuma, né? Cápsulas injetáveis. Como é que é o nome daquele shot, né? O shot matinal. Shot, exato, né, Graciela? Hoje parece que, assim, que as pessoas não têm esse conhecimento, então todo mundo está igual, né? Então, nada contra, mas a nutrição convencional, ela equaliza todos. Então, todo mundo faz. Então, você tem que tomar um shot de cúrcuma com limão pela manhã.
Não, E não não é. é todo mundo, não é para todo mundo, né? Exato. Tem algumas que respondem muito bem, dependendo das características que apresentam, mas tem outras que isso gera um desconforto, calor, taquicardia, né? E já deixa o dia já agitado, já leva para Exato. uma explosão, né? De emoções, enfim. Então, são esses ajustes que a gente faz. Não significa que a cúrcuma não possa entrar no cardápio dela, Exato. né? Pode sim, até porque a gente sabe que hoje virou um pouco a cúrcuma ajuda a acelerar o metabolismo e que é um anti-inflamatório potente e tal. Ok, tem sim as suas funções, mas nós temos outros recursos também com as mesmas características que não vão gerar tanto calor para o Exato. organismo e que podem ser consumidas de uma maneira Uhum. muito mais prazerosa, inclusive, né? Não precisando ser apenas em shots, né? Que nem toda, algumas até, eu tive uma paciente semana passada que ainda falou, tive que fechar o nariz e botar para dentro porque eu sei que faz bem. Eu falei, mas bem para quê? Para quem? Pequena. Por que começou? Ah, porque eu vi na internet que o uso disso me ajudava a emagrecer. Então, aí é onde a gente fala, né? Entrar em compreender o que está acontecendo contigo e por que que começou a aumentar um pouquinho o peso, o metabolismo diminuir nessa fase, talvez já esteja aí o momento de a gente começar a cuidar dos alimentos que te preparem para ter uma menopausa mais saudável, Exato. menos sintomatológica, né? Exato, isso que você falou sobre o metabolismo, né? Eu, pelo menos, eu percebi absurdamente. O que mais me afetou foi a questão do metabolismo, né? Foi um ganho de peso, né? E eu acho que esse é um fator muito comum, desculpa, nas mulheres, né? As mulheres realmente engordam, né? E para você eliminar, né? Você realmente, de uma forma assim, simples, simplesmente, vou comer menos e vou fazer exercício. Não é apenas isso, né, Cristiana? Uh-uh. Exato, assim, a gente aí faz, é onde é um pouco a minha área de atuação, né? É onde eu gosto de fazer muito essa ponte da neurociência com a medicina chinesa, né, com os profissionais, para que a gente tenha uma linguagem comum, né? Quando a gente Uhum, fala de aumentar peso, metabolismo diminui, isso é da natureza, do processo de envelhecimento, principalmente quando uhum, a gente fala de menopausa e climatério, a gente tem uma alteração aí, se a gente for falar em medicina chinesa, a gente está falando aí de uma diminuição importante, de um consumo importante do Jin do Rim, né? Que é um tipo de energia, um tipo de um potencial de energia mesmo, que quando ele começa a diminuir, a cair com a nossa idade natural, que ele uhum. vai se declinando, a gente começa a ficar mais lenta, a gente começa a ficar com uma Sim, alteração metabólica, a gente tem manifestações de envelhecimento. Isso não é ruim. Isso faz parte da natureza humana do envelhecimento, né? Contrapartida, dentro da medicina ocidental, a gente tem o padrão de queda de estrogênio, né? uhum. Se for fazer uma analogia com esses dois, né? Só que quando a gente fala de medicina chinesa, a gente fala que o impacto ele não vai ser apenas hormonal, né? Hoje a gente fala muito da menopausa, se a gente for falar dentro de uma visão da neurociência, a gente fala de uma alteração cerebral, dentro de uma visão da endocrinologia, uma alteração hormonal, dentro de uma visão da medicina chinesa, a gente tem um envelhecimento natural do organismo com uma série de mudanças que vão acontecer. Quando a gente fala, diminuiu a energia do rim, não significa que tu estás com um problema no rim. Isso é uma coisa que Sim, eu acho muito clara, né? Mas uhum. diminuiu o ritmo e a capacidade funcional que aquele rim, dentro da fisiologia da medicina chinesa, trabalha para te manter com vitalidade, com disposição, manter foco e propósito de vida. É quem te dá a força de vontade para reagir com o mundo. Ex- E de repente você começa a ficar mais lenta, quer ficar um pouquinho mais quieta, começa a ver suas transformações e começa a não se reconhecer, que é onde muitas mulheres falam, não me reconheço mais. Eu falei isso, né? Quando eu comecei a Sim, perceber essas mudanças, eu sim, é falei, verdade. tô E o lenta, cérebro, né? O cérebro também da exato, mulher também, ele também passa por uma menopausa, muito. né? E aí é onde a gente fala assim, né? O rim, ele nutre a coluna e nutre o cérebro na medicina chinesa. E se a gente for falar essa ponte da própria medicina da neurociência, a gente está falando diretamente sobre uma capacidade de readaptação do cérebro àquele novo ciclo. Porque o cérebro está entrando em menopausa. E menopausa não significa envelhecimento, Sim, é mudança, uma né? mudança, É exatamente. uma reorganização, Uma né? reorganização, exato, Que, exato. que se a gente, não é que é para a gente levar isso de uma forma leve, não é a intenção, não é desconsiderar a importância da menopausa, mas é a gente considerar que é uma nova fase da vida
em que você pode criar uma outra estrutura onde você pode explorar os seus potenciais que até então você não teve tempo ou Exato, priorizou fazer, né? exato. E Porque cada mulher também tem sintomas diferentes também, né? Graciela, eu também eu gosto muito de usar o meu exemplo, assim, porque eu vivo isso, né? Engraçado, eu, por exemplo, eu não tive essa questão dos calores, porque eu também tratei com fitoterapia, né? aham, Eu tratei com vários fitoterápicos que eu não passei por isso, né? E outras mulheres têm essa questão dos calores, como você já falou, né? Então, realmente, você vê isso também, né? Por que que tem alguma explicação da neurociência? Por que que as mulheres têm sintomas diferentes, né? A menopausa para uma mulher é diferente da outra, né? Não precisa ser totalmente. necessariamente igual, né? Isso. São sintomas diferentes, nem todas sentem calor, nem todas têm insônia, nem todas têm, né, essa percepção da falta de energia, mas É. todas sentem diferentes, né? E a maioria é um sintoma em comum, né? A sensação de esquecimento, a sensação de deu uma névoa mental que a gente fala, né? Onde deu Uhum. um determinado apagão temporário, mas deu, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando muito que a primeira coisa que acontece é uma queda de estrogênio, né? De estradiol no cérebro. E o que que acontece? Existem várias áreas do nosso cérebro que eles têm receptores do estradiol e que são induzidos, né? E são estimulados pelo próprio estrogênio, o estradiol é uma das cadeias, né? E que quando há esse declínio no nosso organismo, também vai haver esse declínio dessa função que ele exerce lá no cérebro. Aí o que que acontece? A gente acha que só cai o estradiol, então só vamos repor, aí vai atuar novamente no ovário, e na verdade é muito maior do que isso. É lá no cérebro que acontecem as primeiras mudanças. Uhum. Para a gente ter uma noção, o próprio calor, ele não é uma reação, ele é percebido, mas ele começa lá no cérebro, né? Por quê? Porque ela é uma reação periférica de percepção de calor, mas foi no cérebro que a gente começou o processo da redução desse estradiol e que fez uma alteração de desregulação realmente de percepção térmica, e a gente tem aí esses surtos de calor, né? Uhum. E estranhos, né? Algumas com mais intensidade, outras menos e tal. E por isso que muitas vezes a fitoterapia nos ajuda, porque ele ajuda a regular padrões de ansiedade ou de agitação que ajudam a minimizar essas tendências ao calor, né? Uhum. Então, o calor ele também é motivado muitas vezes por você estar agitada, estar eufórica, tá? Sim. Que são recursos que acabam desencadeando outros estímulos e outros receptores que já estão num processo aí de readaptação, de reorganização de funções neurológicas mesmo, por outros comandos que começam a vir e que acaba gerando o que a gente sinaliza como, né, que a gente percebe como um sintoma, mas ele é só um sintoma. Né? E esse sintoma é justamente te dizendo que existe uma alteração importante que vai além do que tu está sentindo, né? É uma estrutura é uma estrutura cerebral que está modificando, porque falta um agente lá que até então tinha essa regulação. No início a Uhum. gente tem a queda do estradiol, mas depois a gente tem a progesterona. E aí vai, né? Uma série de Exato. outras reações que começam a acontecer. Exato, como a Ana está colocando aqui, né, que os sintomas da menopausa dependem do estilo de vida e de cada mulher, né? Exatamente, né? Exatamente. Depende muito, né? E por isso que as práticas integrativas, né, elas dão esse suporte, né? Como você falou agora, né? Quer dizer, no meu caso, a fitoterapia sempre foi maravilhosa comigo, né? Eu uso fitoterápico já há muitos anos, né? Inclusive, eu usava os fitoterápicos chineses, inclusive antes, né? A minha médica que me atende, eu já, quando eu tinha 40 anos, eu já comecei a tomar, né? Justamente naquele, já por um processo também, já, né, na expectativa de quando eu chegasse lá também eu tivesse, né, essa reorganização do corpo, né? É, é, Graciela, quais são as práticas que você utiliza, além da dietoterapia chinesa, né, que é maravilhosa, que eu também utilizo, né, nos meus atendimentos,
Uhum. Como que são os seus atendimentos clínicos aí em Florianópolis? Então, Ana, assim, tem uma parte que eu faço atendimento online, quando eu não consigo atender Aham. presencial, né? Eu fico bem focada na dieta chinesa e as orientações específicas da dietoterapia. E quando eu faço atendimento clínico, aí assim a gente entra com as intervenções. A minha intervenção tradicional é com a acupuntura, né? Acupuntura. Uhum. Acupuntura. Em alguns casos entra com a geoterapia. O meu processo de formação, né, do mestrado, doutorado, foi estudar justamente a auriculoterapia, a reflexoterapia como recurso para tratar, né? E aí, claro, evoluiu para acupuntura e entre outros, por causa do perfil que a gente tinha que estudar, então a gente Sim. abria para muitas outras intervenções Uhum. para pesquisa mesmo, né? Como a minha pesquisa era uma pesquisa clínica, a vida real era contato Sim, direto com a aplicação. Então, isso me abriu um leque muito grande de observar que todas as práticas elas têm suas limitações sim. e também os seus potenciais, né? Praticamente hoje eu atuo com a acupuntura é a minha referência principal. Principal. Mas Uhum. eu aplico muito, não só dentro do consultório, mas como orientação simples, Ah, todas podem fazer, e que a gente tem aí um benefício enorme em todos os sentidos. Nas mulheres na menopausa, na ansiedade da mulher na menopausa, no calorão da mulher na menopausa, no cansaço da mulher na menopausa. Porque a gente tende a ficar muito ansiosa e começa uma limitação de expansão realmente do pulmão, né? sim. Expansão do diafragma. E a gente começa a ficar um pouco muito no modo ativar simpático, né? A Uhum. respiração me ajuda a fazer um caminho contrário, né? A gente Que sempre bacana. busca Sim, uma estimulação parasimpática para ter um resultado melhor. sim, que maravilha. E você criou o Instituto Imana. É Isso, Imã. Imana. Uma das poucas pessoas Imana. que falou certinho o nome Imana. Sério? É. Que bom. Eu Imana fiquei é com medo, uma. aí se eu falar errado, eu corrigir. Então, Não, não. você faz os seus treinamentos, então você ensina outros profissionais as suas práticas, é isso? Sim, sim. A Imana, ela é uma empresa, ela iniciou logo depois que eu pedi demissão da universidade, eu pensei em dar continuidade, não só ao tratamento, né? Eu gosto da prática clínica, já trabalho com isso há 30 anos, mas eu queria continuar o comando e o caminho da educação, né? E aí abri o instituto, né? A empresa Imana Terapias e Treinamentos, com o foco de continuar a terapia, o presencial que eu faço Uhum. hoje, e os treinamentos que aí ao longo do ano organizo 3 a 4 treinamentos, alguns online, alguns presenciais, Aham, bacana, para muito dar bacana. educação. E você também sempre se dedicou, né, às pesquisas nas PICs, né? Conta um pouquinho para a gente das suas pesquisas. Sim, as práticas integrativas já na época que eu comecei a estudar sobre elas, não era nem chamada de práticas integrativas, elas simplesmente eram consideradas práticas naturais. E o que para Uhum. mim ainda é uma verdade falar que, olha, é uma prática natural, Natural, né? verdade. Correto. Essas práticas, na verdade, quando eu comecei a estudar, meu primeiro contato com as práticas integrativas, né, foi em 93. Um pouquinho antes já tinha um contato, porque minha avó sempre foi uma mulher de plantar ervas. A fitoterapia era o remédio lá de casa, né? Uhum. Então, aquilo já gostava de entender o que fazia uma losna, o que fazia um boldo, o que fazia, porque ela estava ali, a minha vivência clínica era ali com ela, né? E quando entrei na enfermagem, quando eu optei por entrar na enfermagem, a minha intenção era de cuidar da saúde, mas não era cuidar da doença e voltar a ter saúde esse paciente. A questão sempre foi, pô, eu queria intervir ali, mas assim, cuidando, tudo bem, um quadro de saúde, mas tentando levar um quadro de cuidar do indivíduo para preservar a saúde. E Sim. aí, na época, conheci uma professora que acabou, foi ela que me guiou para essa área, né? Professora Vera Fonseca. Trabalhava, ela fazia na época medicina chinesa e começou a me mostrar o caminho disso. Me convidou na época para dar um curso lá de Tuiná ainda, eu nem conhecia muito sobre detalhes da Uau, medicina chinesa, fui estudar sobre o assunto, ainda virei monitora dela naquele curso e assim, para mim foi muito rico porque fazia sentido em muitas coisas, né? E aí a gente volta a uma questão que a gente falou aqui na live, né? A medicina chinesa sempre focou em saúde, sim, não trabalhar a doença. inglês. É um Exato, cultivo à saúde, né? exato.
para mim isso faz mais sentido, né? E em virtude disso, eu acabei buscando tudo que tinha relacionado às práticas integrativas, eu optei por fazer pesquisas e estudo. Então, quando eu acabei buscando isso, logo depois que eu terminei a faculdade de enfermagem, me especializei em medicina chinesa, é, nesse meio tempo fui convidada, trabalhei em Garopaba, lá eu conheci dois médicos, um que trabalhava com fitoterapia, o outro com acupuntura, então já tinha ali, tinha alguma coisa Uhum. acontecendo, buscando as práticas integrativas em meio público, né, em saúde pública. E aí eu conheci tinha um curso na época de naturologia aqui na região. Primeiro era naturologia, era um curso de pós-graduação que era para formar profissionais para dar aula numa graduação de naturologia aplicada, né? Uhum. E eu acabei sendo professora desse curso de naturologia aqui, Ah, tá. também dava aula na enfermagem, Uhum. e tudo, tanto na enfermagem quanto na naturologia, tudo eram práticas integrativas, o caminho que eu entrei. Só que a naturologia era uma área que o foco era totalmente voltado para as práticas integrativas, né? Eu ainda Sim. chamava, inclusive, de práticas naturais. E lá tinha que fazer pesquisa. Então, a enfermagem me trazia muito esse processo, né? Essa possibilidade de desenvolver pesquisas também na área, né? Então, todos os trabalhos dos alunos de TCC, de graduação, de Uhum. pós-graduação, é, que vinham para mim, eu sempre direcionava para pesquisa clínica, porque Uhum. era o meu foco, né? E a Sim. gente precisava mostrar, por A mais B, até onde essas práticas faziam efeito, quais eram as limitações, quais eram os benefícios, quais eram os riscos, que pouco também se Sim. falava. Então, hoje, assim, com toda, né, eu sempre digo, eu tenho muito orgulho de dizer, mas também sou humilde de dizer que não sei tudo, né? E preciso dizer isso porque Ah, as técnicas avançam, os estudos avançam, né? sim. Mas, por exemplo, toda a área de auriculoterapia, de reflexoterapia, de geoterapia, de cromoterapia, né, da quiropraxia, a própria tuiná, são técnicas, são as práticas integrativas que a gente tem Sim. contato, né? Lecionei muito Bacana. sobre elas, né? Então, é um caminho que não tem volta, né? Não, não tem. Quem se Não identifica na tem. área acaba buscando isso. Mas é aquele negócio, são técnicas. Elas Exato. são técnicas e que a gente precisa agregar ao estilo de vida, à alimentação, de novo Exato. a gente bate nessa tecla, né? Exato. Para a gente conseguir ter recursos. Exato. Você falou exatamente, é o estilo de vida, né? E quando Exato. você começa, você não volta atrás. Eu vejo, no meu caso, eu usava, eu gostei tanto dos resultados que eu fui aprender, eu me profissionalizei naquilo que eu me sentia tão bem. Nos anos 90, eu comecei a tomar florais em 95, e fui fazer curso de Reiki em 98 por curiosidade, e eu passava com acupuntura, e eu gostava, falava, gente, isso daqui é muito bom. E eu me sentia tão bem, graças a Deus, na minha área, eu era uma das poucas que não tomava medicação, né? E, Olha, nossa, me achavam zen, né? As pessoas falavam, nossa, Fernanda, aqui nessa confusão toda, você é zen. Eu falava porque eu me cuido, né? Então, eu me cuido com as práticas integrativas, com florais, aromaterapia, acupuntura, aurículo, tudo isso há muitos anos. Eu gostei tanto que eu resolvi me profissionalizar, né? Então, eu falo que eu aham. sou testemunha de que Você realmente as vivenciou práticas na prática. integrativas, exato, elas agiram em mim. Então, assim, eu testei, Aham. né? Então, eu sempre fui, assim, muito também de experimentar, testar, eu também fui, mas será que isso realmente dá resultado? E eu vi os resultados, né? Então, eu também fiz Olha, curso de naturopatia, que aqui em São Paulo a gente fala também naturologia, naturopatia, mas eu conheço a turma lá também aí de Florianópolis, né, da naturologia, que o pessoal começou, como você, lá atrás, né, é onde, no Brasil, acho que foi realmente o berço de todo esse movimento da naturologia, né, da naturopatia, começou em Santa Catarina, né? eu sou professora, fui professora já da primeira turma de naturologia aplicada. Exato, lá atrás, né, dos anos Lá 90, né? atrás, Isso, bem no início, quando começou, né, o curso. E a exato. enfermagem já abria um pouquinho essas portas, né, Sim, das sim. práticas integrativas, porque precisava ter um outro caminho, né, tanto que eu conheci pela enfermagem, né, as práticas integrativas
Aham. abrir o caminho de um cuidado que não fosse uma intervenção apenas Exato. dentro do público com medicamentos, Com né? medicamentos de hoje a gente vê, né? Eu faço um trabalho voluntário dentro do Instituto de Psiquiatria, no HC, aqui em São Paulo, né? Amanhã, inclusive, estou lá, com florais e aromaterapia. Nós temos as equipes de reiki, de reflexo, de aurículo, e veja que maravilha, né? Um hospital, né? Um complexo hospitalar, uma escola hospital, né? Como é o HC, aberto já desde 2015 para as práticas integrativas, né? Com sucesso, Ótimo. né? Então a gente vê aqui em São Paulo grandes hospitais, né? Que tem equipes de reiki que aplicam nos pacientes, né? O Sírio-Libanês, o AC Camargo tem uma equipe de reiki de voluntários maravilhosa, mas ainda assim, naquela questão do voluntariado, né? A gente quer ver as práticas integrativas sendo realmente valorizadas, não só nesse aspecto do voluntariado, mas também ali junto com a medicina convencional, porque a tradicional é a chinesa, é a Ayurveda, né? É, então, aliás, essa é uma meta, né, acho que de todos nós que trabalhamos com as práticas, de levar as práticas integrativas, realmente, as terapias naturais, como ali, né, ninguém nega, né, nós não negamos a medicina convencional, ela é importante, porém não é a única, né, é o que eu falo, não é a única, elas têm que andar juntas, né, e é o mundo Exato. perfeito, né, Graciela? E a gente precisa considerar que elas, né, em alguns momentos elas são integrativas, em alguns momentos elas são as principais, principalmente quando a gente Sim. trabalha com foco em saúde, né? Muitas vezes você não precisa de uma intervenção Exato. com É o medicamentos, né? preventivo, né? É o preventivo em especial, Exato. né? O Exato. foco das terapias, na verdade, quando foi ingressa no SUS, era com a intenção de acolher esse público que manifestava apenas disfunções que ainda não eram patologias, né? Mas aí, com o andar, né, de toda a demanda que vem, se percebeu que começou Sim, as disfunções, né? Enquanto ele não está dando exato. disfunção, ele está apenas manifestando ali ocasionalmente, né, alguns desconfortos, né? Sim, Mas, enfim, hoje acabou levando para esse lado sim, e sim, colocando como e medicinas que se brigam e, na verdade, se complementam, né? exatamente. É Tanto que como hoje o medicamento... A Franciele está dizendo aqui, ela é naturóloga aqui, ó, é promoção de saúde. É isso mesmo. Isso. É promoção de saúde, Franciele, estamos nessa, né? E quando a gente fala de saúde, a gente fala da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, e na menopausa, no climatério, quando o corpo está se reajustando, como que fica o emocional dessa mulher, hein? Como fica, né? É Uma... filho saindo de casa, né? O ninho vazio, é ela que já, né? O cabelinho branco ali, é a pele que já não é mais a mesma, né? E aquela invisibilidade que ainda a sociedade ainda, né? Vê muitas vezes como invisível, né? A mulher 50 a mais, ela fica meio que invisível ali, né? Tipo, não, você já é idosa, né? Tipo assim, se aposenta e tchau, vai fazer tricô. O Exato. emocional dessa mulher fica como, né? A gente tem muitas mudanças que acontecem que mexem diretamente com a estrutura já, né, psicológica da mulher, né? Por exemplo, ela percebe que existem mudanças físicas como reduz, né, a elasticidade da pele, começa a aparecer mais as rugas, a queda de cabelo, o cabelo afina, já não se molda mais do jeito que ela produzia, né, o cabelo. A energia já não é mais a mesma, a gente tem realmente uma pele que se torna um pouco mais flácida. Muitas vezes existe sim né, uma redução da libido, secura vaginal, uma redução da massa muscular. Então, assim, é uma série de reações que ela percebe mudanças no corpo e que isso já impacta psicologicamente se ela não está a saber dessas mudanças. E isso é algo que já é o primeiro impacto emocional para essa mulher. E aí, assim, tudo isso também já leva um sinal, o próprio corpo leva sinais de que, olha, a gente está entrando num processo, né, de declínio de energia. Então, ela também já não se sente mais exposta. O cérebro realmente está mudando.
As sim, conexões que acontecem, inclusive, no campo, né, no sistema límbico, também são alteradas. E a gente começa, assim, a ficar mais tristonha, às vezes irritada, instável, né? Que é onde muitas vezes dizem, né? Ou a mulher está na menopausa, ou a mulher está na TPM, ou a mulher, né? Ela tá, sempre, né? Nós mulheres sempre temos algum. mas eu sempre digo que bom, né? Porque nós somos um movimento da vida Não, ambulante. é exato, nunca estamos estagnadas, estamos sempre em movimento. Exato. Movimento. É Né? importante que é importante a gente entender que isso faz parte, acolher isso de uma forma positiva e de uma forma que a gente identifique e aprenda a criar estratégias para como lidar com isso no dia a dia melhor. Exato. Porque se a gente entrar no fluxo do que isso não tá legal, tô perdendo energia, tô ficando, né, com rugas, meu cabelo tá caindo, é angustiante. E se a gente não Sim, toma um posicionamento para a gente melhorar e saber como lidar com isso, é depressivo, é deprimente e é sim, realmente uma das maiores causas de depressão, exato. né? Exato, é muito comum, né? As mulheres nessa faixa etária terem, sentirem algum tipo de depressão mais leve ou tristeza simples, né, ou um caso mais depressivo, né, e muitas dessas mulheres, né, pelo menos nos meus atendimentos que eu percebo, são mulheres como eu, né, que se cansaram da atividade que exerciam e hoje buscam uma atividade diferente, né. Ontem mesmo eu atendi uma mulher que ela também está nessa fase. Ela falou, eu não aguento mais esse meu trabalho. São 30 anos fazendo a mesma coisa, eu preciso fazer algo novo, mas não sei o quê, né? Isso é muito comum, né? Essa busca por algo novo, né? Por uma nova atividade, um propósito, né? Porque eu acho que faz parte, né? Faz Faz parte parte. disso. Só que você tem que ter aí o suporte emocional, né? Eu gosto muito dos florais, né? Eu também sou terapeuta Sim. floral e eu amo os florais. Florais, para mim, são vida, né? Florais, vida, né? Eles ajudam muito nesse suporte emocional, né? Os E florais, os aromas também, né? os óleos essenciais também são magníficos, né? Muitas pesquisas, né, Graciela, tem muita pesquisa científica que mostra o uso, assim, os benefícios também do uso dos óleos essenciais, né? Então, nós Sim. temos aí muitas práticas, né? Muitas práticas para utilizar, para fazer com que nós mulheres passemos melhor por essa fase, né? De uma maneira mais inteligente também, né? Mais Exato, acolhedora, exato. o recriar uma nova vida, né? Quando tu fala, olha, da minha paciente veio com a intenção de já estava estagnada, né? A vida já estava pensando que refazer depois de 30 anos de uma determinada função, né? É isso aí. É ver que aquilo fez sentido e parte da vida dela até então. Agora é realmente um movimento novo, né? O cérebro se reorganiza e às vezes a gente precisa também se reorganizar para outras Exato. aptidões, Exato, né? porque assim, o cérebro na gente, ele tem a neuroplasticidade, né? Então, assim, a gente pode criar novos hábitos, né, Graciela? E criar novos hábitos que vão proteger, né, a nossa saúde, né? E fazer a gente realmente passar melhor por essa fase e mesmo depois dessa fase, a gente tem é como se fosse uma janela, né? Como que Exato. você vê isso nessa questão dessa criação de novos hábitos? O que você pratica para que as mulheres realmente tenham essa mente mais aberta, né? As práticas todas ajudam, né? Sim, tu trouxe uma coisa, uma palavra-chave muito importante. Eu gosto muito dessas palavras-chave que nos ajudam a pensar de uma maneira mais prática, né? É o proteger a própria vida, né? Proteger o teu movimento. É o se proteger para essa fase sendo diferente. Porque se a gente não recria isso e a gente fica tentando fazer aquilo que já não faz mais sentido, há um desgaste muito maior do que aquilo que você pode fazer de uma maneira mais leve. Conversado muito com o público que eu atendo, né? Chega um momento na vida da gente em que não dá mais para fugir, por exemplo, de uma rotina onde você precisa colocar atividade física, se não 3 a 4 vezes por semana, todos os dias, né?
Por quê? Porque a atividade física é um recurso que vai sustentar a neuroplasticidade, sustentar a tua massa muscular, sustentar a tua estrutura óssea, sustentar a tua musculatura. E não tem jeito. Não tem. A alimentação, ela é remédio, eu já digo isso, né? Ela tem que ser bem avaliada. Ok, lá uma vez ou outra você vai para algum evento, você vai comer lá uma besteira, você vai. Mas não é essas coisas que vão te tirar da saúde, é o Sim, que você faz todos os é o dias, dia a dia. né? É o dia a dia. E a outra questão é realmente a rotina de atividade física, uma rotina de alimentação, o ambiente que você tá, ele ele envolve e ele manipula diretamente o teu estado, né? Sim, Então, se você está conectado com pessoas que consomem mais tua energia do que dão, pessoas mais alegres do que pessoas mais depressivas, ambientes que te deixam com mais energia, do tipo fazendo coisas que você gosta daquilo que... Tudo bem que a gente tem coisas que a gente tem que fazer porque sim, tem que fazer, ok. Mas procurar recursos em que você se alimente, que aquilo te deixa melhor, mais para cima e que tenha um novo propósito do que ficar sim, apenas consumindo com aquilo que precisa continuar até o resto da vida, exato. né? E você falou, né, que alimento é remédio, também pode ser veneno, né? Então a gente Exatamente. tem que saber, né? E como você falou, não é entrar numa neuda que, nossa, eu não posso comer isso aqui, senão. Uma, né? Mas o dia a dia que É o que faz a manda. diferença, né? E vai chegar um momento também, né, que o cérebro da gente se acostuma, como eu estou te falando para você. Eu já me acostumei a comer inhame de manhã, eu acho gostosinho, batata doce. Eu não preciso mais do pão. Eu gostava, assim, Uhum. às vezes eu gosto, assim, de pegar, mas hoje eu falo assim, não preciso. E o cérebro, Exato. né? O cérebro, Aham. o cérebro ele vai se acostumando. Tudo é hábito, né? Tudo é Tudo é hábito. hábito, né? Exato. O cérebro se acostuma, né? O nosso corpo se acostuma com coisas muito boas, mas também com coisas ruins Com também. coisas ruins. O Então vamos dia a dia acostumá-lo com vai coisas levando. boas, né? Exato, exato. Isso é importante a gente deixar claro, né? Exato. Graciela, é claro que a gente não tem aqui nem tempo, não vamos, nós falando na dietoterapia chinesa, né? O que você aconselharia aqui, né, para as mulheres nessa fase, né? Aquela questão, né, de que, sim, todas nós precisamos, né, independente de analisar lá o pentagrama, né, quem não conhece, né, os 5 elementos ali, ar, terra, fogo, terra, metal, água, madeira, né, mesmo quem não conheça isso, a gente tem algumas recomendações que a gente pode passar para as mulheres, né, que são vitais, né, do elemento terra e o água, né, que Sim. você recomendaria, assim, para, a grosso modo, assim, para Bom, colocar na alimentação? Mulher, você tem que comer isso, você tem que ter isso na sua ótimo. alimentação. Primeira coisa que a gente precisa é diminuir, cortar ou controlar são os produtos ultraprocessados, industrializados, o açúcar, né, os laticínios, principalmente para quem tem uma certa sensibilidade, né? Uhum. E o glúten, né? Que alguns não têm reação a essa proteína, mas algumas pessoas percebem, né? Um estufamento abdominal. Então, assim, conhecer o próprio corpo, identificar aquilo que não faz bem e corta isso, ou diminua consideravelmente. O segundo ponto é realmente a gente entrar com alguns alimentos que reforçam a saúde da mulher e que vão ajudar na estrutura dentro da medicina chinesa, né? E da ocidental a fortalecer toda a biodinâmica de neuroplasticidade, de condição de nutrientes para o organismo. Então, por exemplo, o primeiro alimento que eu gosto de indicar muito, que é simples, bota na tua rotina no dia a dia, o gergelim preto. O gergelim preto ele pode ir no teu ovo, ele pode ter realmente de saúde, né? Não dá para ficar todo dia só achando que o gergelim preto também vai fazer Sim. resultado, né? Mas o gergelim preto é um baita de um alimento para mulheres que estão na menopausa, né? Ele tonifica o rim, fortalece o sistema imunológico, ajuda no processo digestório. Então, a base fortalece muito o rim e tem muitos nutrientes, né? O feijão vermelho, o feijão preto para as mulheres também, esse é um alimento super importante. Os caldos de abóbora, os purês de abóbora, abóbora com raspas de gengibre para as mulheres que não estão percebendo o calorão muito evidente, né? Senão, esses alimentos, por exemplo, né, as raízes de uma forma geral, sejam elas em caldos, em sopas, em purês, né? Mas são alimentos que fortalecem muito o baço, que nos dá energia, que nos Uhum. ajudam na condição de nutrição do organismo, que ajuda a sustentar.
força em massa muscular, né? E que nos dão vitalidade, né? E os chás, que eu gosto muito, né? Os chás de frutas vermelhas um super alimento, né? O alho poró é um super alimento para fortalecimento da respiração, do próprio Uhum. pulmão, dessa questão de a gente conseguir melhorar a nossa imunidade, porque eu sempre digo, menopausa e imunidade andam juntas, né? Então, não é só porque o cérebro modifica que a gente tem que ficar pensando só no raciocínio, né? Na Sim, percepção das coisas, né? Não, é todo um sistema que é está todo um ali. sistema. Exatamente, né? E Maravilha. atividade física, a gente não tem como fugir disso. Não tem. É, Não tem que vai, gostar, tem que fazer. tem que fazer, Né? não tem que gostar. É aquilo que eu sempre digo, né? Chega uma determinada hora que crianças fazem geralmente o que gostam, mas adultos fazem o que gostam e o que devem fazer, e pronto. Exato. Se tem uma Depois coisa que você eu vai gostar. aprendi, se tem uma coisa que eu também aprendi nesses últimos anos aqui, é justamente isso. Quem falou que eu tenho que gostar de fazer exercício físico? Tem simplesmente que fazer, né? Porque ou você faz ou você não vive, né? Vive ou não. Exato. Como que a pessoa, eu falo sempre, como que você quer viver lá na frente, né? Uma bengala ou autossuficiente, né? Com força, né? Com autonomia, né? Aí as Uau, pessoas, puxa, isso né? é Isso bate pesado, né? Pelo menos em mim bateu muito pesado. Não tem o que sim. gostar, tem que fazer para viver. Pronto. Eu, sinceramente, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de caminhada, de atividade física, de dança, mas nunca gostei de musculação. Achava um saco. Ah, Eu vai também. lá, fica repetições. Quando eu comecei a estudar sobre a sarcopenia e o envelhecimento da mulher, olha, vai, né, ter que Vai. gostar. Então, assim, levei um tempo para gostar, né? Mas hoje é uma prática que eu não falto. Faço de tudo para estar presente, porque tem reflexo. Quando você começa a ver resultado, você começa a gostar desse Exato. resultado, né? Então, Exato. acho que é um investimento Investimento. necessário. É uma poupança que a gente faz para a vida, né, Graciela? Exato. Que Exato. maravilha. Graciela, conta um pouquinho aqui para a gente. Infelizmente, né, a gente está chegando aqui no final, né, essa conversa maravilhosa. Conta para a gente aqui sobre os seus cursos, divulgue aqui seus workshops, coloca aqui para o pessoal seguir você também, né? Eu vou colocar aqui qual que é o Instagram para as pessoas seguirem você, Graciela. É o Eu doutora Graciela ou é o Imana? O Imana? os dois Tá, são meus, assim. Quando é mais na parte de workshops, de cursos, a gente está direcionando mais para o Imana. Mas eu acabo divulgando nos dois, tá. na verdade, no Doutora Graça eu acabo falando um pouquinho mais, Eu já coloquei aqui. às vezes algumas orientações. Isso. E qual é o seu próximo curso, evento que você comentou comigo que você vai realizar? Divulga aqui, e as pessoas que estão aqui, que vão assistir a live Caso depois, tenha interesse, né? né? Então, tudo Exatamente. relacionado ao tema que a gente está conversando agora, no dia 22 de agosto, agora, nesse mês, né? Farei um workshop das 9 às 10, às 11h30 da manhã. E justamente eu vou falar sobre as fases do ciclo da mulher, né? Então, a gente vai aprofundar sobre os setênios. Porque não é só falar sobre a mulher, né? Não é só saber da menopausa, é o que cada setênio tem de palavra-chave que a gente precisa estar prestando atenção para chegar lá na nossa idade mais avançada, mais saudável, né? Então, vou aprofundar esse conteúdo, é um aprofundamento realmente da palestra que eu dei em Brasília no segundo simpósio de terapia chinesa, muita gente veio perguntar, né? Ah, queria aprofundar um pouco mais. Então, não É, vai ser um curso sobre menopausa, não vai ser um curso sobre fertilidade, porque ele vai ser um curso sobre a mulher. E vou falar sobre a fase produtiva da mulher, que é essa fase que estamos vivendo agora, né? Mas nós duas que exploramos isso, né? E falamos de uhum, nós, né? Mas também vou falar dessa fase reprodutiva, que é uma fase extremamente importante, que muitas mulheres chegam ali aos 40, ainda não têm filhos, estão preocupadas porque chegou no meu limite cronológico, o que eu faço, tal. Então, eu vou trazer muito essa linguagem da medicina chinesa e né, com uma conversa ali, sim, pontes com a neurociência, para o pessoal conseguir se entender, para a mulherada conseguir se entender. E os homens também entenderem a mulher. A gente fala sim, muito que a mulher e tal, a mulher tem que se entender, mas o homem entender sobre esses processos dela é importante, né? sim. Então, Exatamente. esse Os seria relacionamentos poderiam ser bem melhores se também os homens entendessem um pouquinho esse processo que as mulheres passam, que é um processo totalmente, é um processo complexo, né? complexo e que envolve eles. Quanto Exatamente. mais alinhados e conhecendo esse nosso, né, essa Sim. nossa evolução, é
muito mais saudável para todos. Com certeza. E os CTNs é muito interessante, né? É isso que você falou hoje, muitas mulheres estão prorrogando, né? Prorrogando não, estão adiando, né? A maternidade e muitas vezes, ali próximo aos 40 anos, né? Surgem aquelas questões, né? E agora, cheguei no meu limite, né? Isso é realmente um ponto. Hoje, as mulheres estão engravidando, têm filhos mais numa idade mais avançada do que há alguns anos atrás, né? Não que 40 anos não seja jovem, mas na gestação, pela natureza, já é uma idade diferentemente dos 20, 30 anos, né? Claro, claro, é um outro percurso fisiológico, metabólico, né? E que a gente precisa entender que condições a gente está e como é que a gente pode explorar isso da melhor forma possível. Que bacana. Sendo mãe, aí, Sim. sendo 40, bem, né? Mas já sabendo que existe um limite ali do auge, Opa. curtindo com saúde, né? Exatamente. Então, a Franciele colocou aqui que quando a mulher entra em uma nova estação, esse é o nome do workshop. Isso, esse é o nome do workshop, a gente está com as inscrições abertas, até o primeiro lote se encerra agora dia 10 de agosto, né? Bacana. Então, e aí, quem tiver interesse em participar, acho que é uma boa, principalmente quem é da medicina chinesa, é uma boa oportunidade de aprofundar o conhecimento, né? Não muito bacana. Um processo superficial. Né? Exato. Quem é profissional da saúde, que também depois vai assistir essa live aqui também, é interessante para vários profissionais também que trabalham na área da saúde, quem não é da área da saúde, mas que tem interesse, quem é mulher, né? Quem realmente também homens que têm interesse em conhecer mais, né? Que bom. E os seus atendimentos também, também podem, também, as pessoas que tiverem interesse também no atendimento online, para quem não é de Florianópolis, também pode entrar em contato com você, também no IBANA, ou também no seu doutora Graciela Medeiros. Isso, é isso mesmo? A equipe, elas já direcionam para mim e a gente vai ter contato. Que bom. Gente, olha, eu quero agradecer aí o pessoal não fizerem perguntas, hoje não deu tempo aqui, a gente falou demais, eu falei muito aqui. Deixe suas perguntas no nosso Instagram, que depois a gente responde, doutora Graciela, depois gentilmente, se tiver alguma pergunta que vai responder também, né? Pode direcionar no Instagram, tá? Gente, que noite maravilhosa. Graciela, eu sou muito grata a você, né? Conversei com você lá rapidamente, eu gostei tanto, eu falei, nossa, eu preciso convidá-la, né? E você prontamente já me passou seu contato, já combinamos, né? Agendamos agora para agosto. Então, assim, sou muito grata mesmo, a sua boa vontade, né? Todo esse conhecimento que você trouxe aqui para nós. Esteja à vontade, use aqui o NUSP, né? Como parceiro de vocês, né, como seus parceiros, né, que a gente também possa também fazer trilhar também, né, a gente tem esse objetivo tão bacana, né, de divulgar a saúde, né, o bem-estar, né, as práticas naturais, né, divulgar a saúde, né, e não focar em doenças, né. Então, queria agradecer a todos também. Agradeço a todos que estão aqui presentes, quem vai assistir depois, né? E fortalecendo aqui a nossa comunidade aqui, Saúde e Práticas Integrativas. Quem não conhece, sigam a gente, se inscrevam no nosso canal, essa live vai ficar salva, assistam depois novamente, compartilhem, né? E aqui, volte sempre, né, doutora Graciela? Vamos marcar outras oportunidades aqui, né? Essa foi só a primeira, né? E, enfim, né, aqui a gente, graças à tecnologia, a gente não tem distância, né? Espero encontrá-la antes de ir novamente em Brasília, em outro simpósio, né? Que a gente se encontre, né? Eu também. Tá bom? Muito obrigada a todos, pessoal, obrigada mesmo. E os próximos passos do NUSP, o NUSP continua nessa missão de trazer informação, qualidade de vida, né? E, enfim, comemorando aqui os 3 anos do NUSP, a gente sempre está trazendo convidados especiais, como a doutora Graciela, pessoas, assim, renomadas, pessoas realmente de muito conteúdo. Então, nos sigam aqui, né? Eu sou a Fernanda Ornelas, naturopata, holística, saúde integral, aqui em São Paulo também. Vou pedir também para quem não conhece aqui também o meu trabalho, também que me sigam, né?
E é isso, muito obrigada, uma boa noite a todos. Graciela, fique com Deus, muito obrigada, Eu viu? que agradeço Um pela abraço a todos oportunidade de aqui conversar. presentes, tá bom? Um Gratidão, abraço, boa noite, Fernanda. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.